Tem chegado muitas perguntas, de formas que achamos por bem reuni-las todas e assim teremos hoje vários temas a desenvolver. E então intitulamos o trabalho Dúvidas próprias desta época. Primeira pergunta é se existe alguma atualização dos irmãos maiores a respeito da Operação Resgate. As coisas básicas estão nos nossos livros Portas do Cosmos, Encontro Interno, A Hora do Resgate, mas detalhes, além daqueles, são imprevisíveis, porque vai depender muito da reação da humanidade, vai depender muito da situação do planeta naquele momento, de forma que detalhes são imprevisíveis. E qual é a influência do álcool, pergunta uma pessoa, e das drogas, né, nesta fase planetária? Bem, nesta fase planetária que nós necessitamos tanto da guiança do nosso eu interno, álcool e drogas são coisas muito negativas porque afastam o eu superior do nosso ser. E se o eu superior é afastado muitas vezes, a uma certa altura ele pode não retornar ou o seu lugar ser ocupado por uma força negativa que depois vai ficar atormentando a pessoa. E a outra pessoa está perguntando se vai ser necessário armazenar alimentos, remédios, materiais durante o período de caos. Bem, o necessário é que cuidemos da nossa consciência e que cuidemos do contato com o nosso ser interno, porque é desse ser interno que verão as indicações mais apropriadas para aqueles momentos tão imprevisíveis. E uma pessoa está perguntando se a internet é contra ou a favor do trabalho do plano evolutivo. A internet está cumprindo aquela profecia que foi feita há 2000 anos atrás, segundo a qual, nesta época, nada ficaria escondido. É uma época em que nada pode se esconder. Então, resta nós termos o cuidado de usar a internet com critério, porque ali tanto podemos encontrar as coisas mais negativas, como podemos encontrar as coisas mais positivas. Está em nós saber usar, não é? Esta forma de comunicação. E uma pessoa diz que ouviu dizer que nesta situação planetária vai haver muitos casos, né, problemas psíquicos, até de esquizofrenia, depressão e tudo. E como se faz para atravessar esta época? Nós temos visto que nos resta só orar nesta época e oferecer essa nossa oração como uma oferta ao universo. E esta mesma pessoa pergunta como é que ela faz para ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Deixa em paz e ore por ela. E uma pessoa diz, se a Mãe Divina nos disse que a noite escura está se aproximando, ela se referia aos 3 dias de escuridão?
eu entendi que ela se referia ao estado de ignorância no qual nós nos encontramos. O mundo e grande parte da humanidade vive numa verdadeira noite escura. E, claro, que nesta noite escura nós temos que olhar para dentro de nós, porque é a única forma de encontrarmos a luz segura. E ela pergunta se as orações que nós estamos realizando se vão amenizar esta atual fase planetária. Toda oração dá sua contribuição, de forma que, no mínimo, vai poder amenizar a situação no nosso ambiente, não? E na proporção em que tivermos fé na oração que estamos usando, ou na oração que estamos fazendo, na medida da nossa fé, essa oração vai agindo mais. E alguém está observando que nós estamos nos catolizando, que nós estamos nos tornando católicos. Bem, a nossa intenção é nos tornar ecumênicos, de forma quando chega na hora de nos aproximarmos de certas doutrinas ou de certas filosofias ou de certa espiritualidade, a nossa abertura se ela for muito positiva, incluí-la. De forma que nós não estamos nos tornando católicos, nós estamos nos tornando, esperamos, ecumênicos. E as hierarquias nos pedem que sejamos ecumênicos, porque na realidade se trata de salvar almas e não se trata de salvar este ou aquele devoto. Mas quanto mais almas nós pudermos ajudar, tanto mais estaremos trabalhando para o plano. E se nós podemos informar o que a Mãe Divina está querendo dizer com volta do seu filho? Bem, mesmo aqueles que conhecem a grande invocação, aquela grande oração do tibetano, ali recitaram que Cristo volte à Terra. Aqui naquela época daquela grande oração, se estava invocando que Cristo voltasse à Terra. De forma que volta do meu filho está querendo dizer a volta de Jesus. Agora, será fisicamente ou será espiritualmente mais próximo? Ou será uma experiência dentro de cada um, no próprio interno? Muitos afirmam que verá fisicamente, mas que já está aparecendo para alguns no próprio interno, ou projetado, materializado, também sabemos. E outra pessoa está perguntando o que é conversão, o que significa converter-nos. Significa nós não nos voltarmos só para o externo das coisas, só para a realidade externa. Não estamos voltados só para fora de nós. Nos convertemos é quando nos viramos para dentro de nós. Mudamos completamente a nossa direção nesse sentido. Nos voltamos para a nossa alma, para o nosso espírito, para que sejamos guiados. Então, se você já está se voltando para o seu espírito, para a sua alma, para ser guiado, você está se convertendo.
Uma pessoa diz que ela tem recaído muito no seu esforço de seguir as leis divinas. E o que ela deve fazer? Bem, reconhecendo que você está retrocedendo neste campo, você se despreocupe e volte a orar. Comece a orar. Ore despreocupada, na fé de que algo está acontecendo e que você está retomando o seu caminho. Despreocupação e oração. E ela diz que tem pedido perdão imediato. Será que isto é suficiente? Bem, pedir perdão sinceramente, isto é sempre de efeito imediato. E gostaria de saber, diz uma pessoa, se a luz do sol a partir do dia 21 de dezembro deste ano, qual é a melhor atitude nossa? Qual é o nosso melhor comportamento diante desta mudança, desta incidência do Sol central neste tempo? Bem, o nosso melhor comportamento é não reagirmos contra isso e irmos nos adaptando a isso. Como já estamos avisados, podemos já mentalmente, não é, irmos nos adaptando. E isto influirá bastante. E outra pessoa está expondo a situação do reino animal aqui na superfície do planeta. E se nós temos alguma coisa a dizer sobre isso, bem, nós teríamos que nos lembrar um pouco da China antiga. Na antiga China, não na China de hoje, na antiga China não havia experiências científicas com o reino animal. E na China antiga, o reino animal era tratado muito diferente, a começar pela ciência, pela medicina. Então nós regredimos bastante com respeito a isso, regredimos bastante. E nós temos a impressão que o reino animal ainda tem um karma, que ainda não está equilibrado, que ainda não foi saudado. E por isso ele é massacrado pelo reino humano. Mas cada um de nós que for tomando consciência disso, e cada um de nós que for exercendo a energia da caridade, vai tomar outra posição diante disto. E assim ele aliviar, não é, este resgate do karma do reino animal. E o que irá acontecer realmente conosco durante a transição planetária? Isto vai depender de cada pessoa. Cada pessoa irá fazer a própria experiência, irá aprender o que tiver que aprender, irá desenvolver tantas coisas que só naquela situação poderia desenvolver. Então, o que vai acontecer com cada um vai depender, inclusive, do seu karma, do seu destino. E se os extraterrestres virão nos buscar? Bem, alguns poderão ser levados por eles em suas naves. Isto vai depender do karma que se tem com eles, ou vai depender de alguns compromissos de trabalho que poderão ser realizados quando transcendermos esses momentos de estar aqui. E o que fazer para que as pessoas acreditem em todas essas verdades que estamos encontrando?
Bem, isto é uma questão de maior ou menor maturidade da pessoa. Há pessoas que não têm interesse nisto, que estão focalizadas em coisas materiais, estão focalizadas nos assuntos da sua vida comum, mas outros que já têm mais experiência de vidas anteriores estão seriamente empenhados naquilo que se está hoje buscando. E se os maias têm a ver com toda essa informação que se está dando? Eu não sei se tudo que os maias revelaram se está sendo bem interpretado, porque são coisas tão cifradas às vezes, são coisas tão simbólicas, que nós necessitaríamos de um contato interno, não? E não nos aproximarmos dos maias ou daquilo que os maias nos legaram só com a nossa busca científica ou a nossa busca material. Eu não creio que se chegue a alguma coisa de válido através disso, a não ser coisas materiais. Mas se nós procurarmos um contato interno, talvez tenhamos algumas revelações. Porque quem sabe se até muitos de nós não tiveram algumas experiências naquele tempo, encarnados. E outra pessoa pergunta: onde está Deus nisso tudo, que não faz nada para impedir o que está acontecendo? Como pode impedir uma aprendizagem que será útil ou que está sendo útil? Nós vivemos numa época muito rica de experiências. Estamos vivendo numa época muito importante, em que muitas coisas estão se transformando, estão mudando. E Deus, como vai impedir que façamos a nossa experiência? O que estamos vivendo hoje nunca foi vivido por nós. E no futuro, essas coisas de hoje não se repetirão. Este é um momento único. Depende de como nós o vemos e depende da nossa atitude, não é? Diante deste momento. E é dito que Nossa Senhora não é uma pessoa, mas que Maria, a Mãe da Divina Concepção da Trindade, é a energia feminina de Deus, o lado feminino de Deus. Nós escrevemos alguns CDs sobre isso, gravamos alguns CDs sobre isso, que estão em 2 volumes intitulados A Mãe do Mundo. Esse tema é muito amplo e é um tema que necessita muito aprofundamento. E vocês encontrarão isso em A Mãe do Mundo. São esses 2 DVDs da Irdim. Mas existe um livro, um tratado completo, chamado Mística Cidade de Deus. Ele é a vida de Maria, a mãe de Jesus. É o que nós encontramos de mais completo e de mais oculto e muito espiritual sobre o assunto. É um tratado escrito no século XVII por uma monja chamada Maria de Ágrega, que dialogava com Maria, dialogava com a Mãe de Jesus, dialogava com a Mãe Universal. E isto foi editado pelo Mosteiro Portacelli, em Ponta Grossa, no Paraná. É um livro que não se encontra nas livrarias, realmente não sei porquê.
você precisa tomar contato com esse mosteiro em Ponta Grossa e se informar. Mística Cidade de Deus. É um livro realmente extraordinário, muito raro. E ali se vai ver coisas a respeito da vida de Maria que não constam dos evangelhos, inclusive. O que poderíamos esperar em consequência de uma guerra e como poder evitá-la? Bem, todos estamos tentando evitar esta guerra, orando. Porque a oração, quando é sincera, a oração, quando é verdadeira, ela penetra níveis desconhecidos e nenhum de nós pode prever o que uma oração pode fazer. De forma que, se a paz mundial está em perigo, nos resta orar. E certamente, se orarmos de verdade, isto está fazendo mais efeito do que qualquer outra coisa neste momento. Uma pessoa diz que ela está muito perdida e que ela perde a noção do que é errado e do que é certo. E como faz para pedir ajuda? Bem, nas suas orações, você peça ajuda para ser regenerada. A regeneração é algo muito possível hoje, porque a energia da misericórdia cósmica está disponível. Mas a misericórdia atua quando é chamada. E a pessoa diz que quando vai visitar a família, que ninguém quer ouvi-la e que ela se desgosta muito com isso, porque ela gostaria que eles fossem instruídos em coisas espirituais desta época, em temas desta época. Mas que cada vez que ela vai lá, ela se aborrece muito, porque ninguém a ouve e ninguém quer segui-la. E o que você vai fazer lá? Ore por eles à distância, não precisa ir lá. Você acredita na oração? Então ore por eles. E porque nada está claro em mim e eu estou muito confusa. Ultimamente, só a oração me põe num lugar. Sim, é o que Maria está pedindo, é o que Maria está sugerindo. É preciso que siga isso. Experimente. Não duvide antes de experimentar. Experimente e veja. E uma pessoa está buscando ir para outros níveis de consciência e gostaria de receber instruções de como fazer isto. Se você quer ir para outros níveis de consciência, isso não é o caminho. Porque a gente não vai para outros níveis de consciência realmente. Nós nos colocamos em condições de estar nos outros níveis de consciência. E à medida que você for se controlando, se purificando, não é? Você vai, então, fazendo a sua experiência. Mas não é querer ir para outros níveis de consciência. É querer
está consigo no seu próprio interior, e aí você vai fazendo essa experiência, porque os outros níveis de consciência estão no seu próprio interior. E Maria pede que oremos e que façamos jejum. E o que ela está entendendo por fazer jejum? O jejum ao qual ela se refere não é só jejum de alimento, alimento material. Nesse campo, trata-se de você estar organizado na sua alimentação e de não comer por gula, mas comer como um serviço ao seu corpo, que precisa se alimentar. Mas jejum não é só jejum de alimento, é também jejum de pensamentos, jejum de sentimentos e assim por diante. É você não só controlar a sua alimentação, mas controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e assim diminuir muito essa carga, não é, energética que você produz. E aqui tem uma pergunta importante para nós. Ela diz que tinha um grupo com vários componentes, grupo de oração, grupo de pesquisa, grupo de serviço, e que estas pessoas estão se dissolvendo nos seus interesses, que essas pessoas estão se dispersando e que tem dias que ela não conta com ninguém para fazer os trabalhos. Parece que está sendo indicado que você deve trabalhar um pouco sozinha. Então, experimente orar sozinha, não é? Fazer o que você faz de bem sozinha por enquanto. Porque às vezes essas pessoas que estavam com você já cumpriram o seu tempo com você. Então você prossiga sozinha. E ou você vai fazer um outro tipo de trabalho, estando só, ou você vai encontrar novos colaboradores. Mas não insista, não chame ninguém, não. Porque se estão se dispersando, é porque terminou o tempo deles. Como colaboraremos ou serviremos neste período sem criarmos nenhum tipo de apego ou nenhum tipo de vínculo com aquilo que estamos fazendo? Porque a pessoa notou que quando está trabalhando, quando está servindo, que ela vai se apegando ao que está fazendo e não sabe como resolver isto. Você resolve isto não trabalhando por você e não servindo aos outros, mas você oferecer tudo o que faz a Deus. Você ofereça a Deus, não esqueça de fazer tudo em glória a Deus, porque aí você vai experimentar não ficar apegada. Mas enquanto você faz uma coisa que não seja oferecida a Deus, você corre sim esse risco de ficar apegada. Mas se oferecer a Ele, não tem perigo. E é preciso intenção de fazer isto, persistência e servir. Sempre oferecendo a Ele, sempre em função dEle. E outra pessoa pergunta: todas as almas são boas ou existem também almas más? Existem almas mais ou menos esclarecidas e existem almas ignorantes. No plano evolutivo, todas deveriam ser salvas, todas deveriam evoluir. Mas existem as que não querem e que vão fazer outra experiência.
E o que podemos sugerir para que os corpos não se alimentem de coisas de origem animal? Bem, a pessoa deve compreender a razão de abolir eventualmente os produtos animais. A pessoa deve compreender por quê. O reino animal é um reino anterior ao nosso, isto é, a evolução da vida passa pelo reino animal e chega no reino humano. Se você recorre a produtos animais na sua alimentação, no seu uso, você está retornando, porque os seus corpos vão ficando mais densos e você vai participando também do karma de todos aqueles que massacram os animais, que exploram os animais e que fazem dos animais esses objetos que você vê hoje. Então, se você usa produtos animais, e principalmente se você ainda se alimenta de carne, você está se unindo karmicamente a todos esses grupos. E claro que isso não é um bom karma. A pessoa gostaria que nós esclarecêssemos aquele pedido da mãe que pediu que nós comungássemos uma vez por semana, que confessássemos, e que para confessar, segundo esta pessoa, é necessário um sacerdote. O pedido da mãe está no sentido de nós sermos ecumênicos e de nos estarmos em unidade com todos. Agora, comunhão e confissão, sim, se faz em certas religiões, mas se faz também mesmo sem ser adepto de religiões, porque a nossa confissão pode ser diante de Deus, pode ser diante de Cristo, a nossa confissão pode ser diante do universo, né? E a nossa comunhão, o nosso trabalho de união com aquilo que é superior, com aquilo que está muito acima de nós, às vezes com aquilo que não podemos compreender. Para fazer isto, também não é necessário ter uma religião, mas trata-se de ser ecumênico e não sectário, e quando se tratar de comungar na igreja ou se confessar com o sacerdote, fazê-lo com a maior tranquilidade. Porque o importante não é a igreja nem o sacerdote. O importante é o que você está fazendo, não é? E aquilo poderá estar te ajudando na sua organização. Existe um contato real com o mundo espiritual durante o sonho? Sim, pode existir. Nós temos um livro chamado Nossa Vida nos Sonhos e muitos CDs gravados sobre isso, inclusive nos sugerindo a melhor forma de adormecermos para que entremos no sono de uma maneira equilibrada. Então, segundo a forma com que você adormece, você vai entrando em um nível mais ou menos elevado, fora do seu corpo, dos outros níveis de consciência. Então, pode haver sim um sonho espiritual, pode haver um sonho no plano astral, pode haver um sonho mental, pode haver um sonho quase físico, nos quais parece que você está acordada.
Mas isso tudo depende do que você quer fazer quando vai dormir. Enquanto o seu corpo dorme, se você tem consciência de que continua vivendo numa outra dimensão, num outro lado da vida, então você tem todas as possibilidades de adormecer e continuar consciente lá do outro lado. Ou continuar consciente por momentos. Pode ter um sonho ou pode não ter o sonho. E ela diz que muitas vezes passa a noite inteira sem ter sonhos. E ela não entende por quê, porque ela pede para ter sonhos. Você que pensa que não tem sonhos. Você pode estar sonhando e não ter consciência de que está sonhando. Mas vamos que você realmente adormeça e não tenha sonho algum. É porque você foi para o seu nível mais profundo. E no seu nível mais profundo não há sonhos. Então, se você realmente se preparou para adormecer, se você adormeceu corretamente e não se lembrou de nada depois disso, quem sabe se você foi para o seu nível mais profundo. Ali não há sonhos nenhum. E existe algum sinal de que você andou por lá? Existe. Porque quando você volta e quando você desperta, você não está a mesma de quando foi dormir. Se você realmente entra num sono profundo e fica lá alguns minutos, nem precisa ficar a noite inteira, alguns minutos, você quando volta não é mais a mesma. Você está transformada. Mas nós não cuidamos muito da nossa vida no sono e não nos damos o trabalho de lidar com essas coisas. Mas depois de uma noite de sono, na qual nós experimentamos alguns minutos de sono profundo, você vai ver como você vai se transformar. E como me preparar para os dias que virão? Prepare a sua consciência. Não se preocupe com os dias que virão. Você prepare a sua consciência. E se entregue o mais sinceramente que você puder aos seus níveis mais altos, ao seu espírito, à sua alma, ou se entregue a Deus. Prepare a sua consciência dessa forma, porque a sua consciência não vai falhar naquela hora. Como deveria lidar com jovens de 12 a 14 anos que nada sabem da transição e que não querem saber disso? Sabemos que quando se quer ajudar alguém e a pessoa não quer ajuda, nos resta orar por eles. Mas o que você fizer por alguém, principalmente por um jovem, e o que você conseguir levar até ele, mesmo que ele não se interesse, ali você depositou uma semente. E aquela semente um dia vai germinar. Na mesma vida ou numa outra vida. E uma pessoa disse: desejo saber como colaborar com os reinos. E como colaborar principalmente com o reino animal. Quando recebi esta pergunta, me lembrei I Fioretti. São aqueles pequeninos textos atribuídos a São Francisco de Assis, que hoje é Cthulhu, o Senhor do Mundo. E nos Fioretti, ele tinha os animais todos
tinha as árvores, tinha a terra, a água, todos como seus irmãos. Então, Francisco via um ser humano, via um lobo, via uma planta e se comunicava com aquilo como vida. Ele se encontrava irmão de todos, por isso hoje é o Senhor do mundo. Estava unido a todos. O que fazer pelos reinos? Leia os fioretes e encontre um animal, encontre uma planta, encontre um mineral, a água, a torneira que você abre, por ela escorre água. Faça união com aquilo. Tudo isso é vivo, tudo está vivo. É assim. Qual é o propósito da existência? Que pergunta! Qual é o propósito da existência? Hoje, parece que o propósito da existência é sempre o mesmo, mas trata-se de nós querermos evoluir. E hoje, evoluir quer dizer também conseguir conviver com civilizações mais adiantadas. Isso hoje é uma das razões da nossa existência. Porque enquanto nós estamos convivendo com coisas desta civilização, estamos mais ou menos no mesmo ponto. Mas evoluir, inclusive evoluir como civilização, isto subentende que você está entrando em contato, ou a civilização está entrando em contato com uma civilização superior. Então, se você entra em contato com uma civilização superior, você está realmente evoluindo. E enquanto faz isso, ajude a quem precisa mais do que você. Há sempre quem precise mais do que nós. Há sempre quem está precisando de ajuda. Então, enquanto você busca contato nas suas orações, nas suas interiorizações, nas suas leituras, nos seus estudos, nos seus contatos internos, assim como você procura civilizações superiores para aprender, você vai chegando onde quer. E o que Maria quis dizer com respeito à modernidade? Porque ela disse: cuidado com a modernidade, porque a modernidade é um grande obstáculo à evolução espiritual. Eu acho que modernidade é tudo aquilo que nos oferece muito mais do que nós necessitamos. Então nós começamos a esquecer do essencial para seguir tantas coisas que nós realmente não necessitamos. E aí existe modernidade na TV, na internet, nas comunicações, na forma de evitar filhos. Tudo isso é modernidade. E se você segue essas coisas, se você não tem um cuidado, não tem um cuidado no usar a TV, no usar a internet, no usar os meios de comunicação, se você busca formas de evitar filhos, tudo isto é contrário àquilo que Maria está ensinando. Gostaria de saber algo sobre a posição evolutiva de certos animais. Cito os gatos, os cachorros, os cavalos e os elefantes.
e outros animais. Justamente esses 4 que ela citou, os gatos, os cachorros, os cavalos e os elefantes, no reino animal, são portas de entrada para a vida animal ingressar no reino humano. Então, quando você encontra um gato, um cachorro, um cavalo e um elefante, você está diante de uma espécie que é uma porta de entrada para o reino humano. Então, a vida que está ali dentro está com a possibilidade de ir contatando o reino humano de uma outra forma, e você está com a possibilidade de elevá-lo do nível animal para atraí-lo para a evolução humana, que nunca se dá no mesmo planeta. Por exemplo, um cão, um gato, um cavalo e um elefante que estejam usufruindo da ajuda de um ser humano para se individualizar, para se elevar, se ele chegar a desenvolver um princípio de alma, ou se ele chegar a ter uma alma já embrionária, ou se ele chegar a ter uma consciência de si, isto é, se já surgiu uma alma nele, ele só vai entrar no reino humano em um outro planeta, não na Terra. Então, quando você está cuidando de um animal para que ele se individualize, você está criando com ele um vínculo muito evolutivo. Você o está ajudando a mudar de habitat planetário, aonde ele vai fazer a sua evolução num outro nível, no nível humano. Quando se fala de nível humano, não se fala só de vida física. Então pode haver seres humanos em planetas e que não são físicos. A humanidade naquele planeta pode não ser física e o planeta também pode não ser físico. E ali haver gênero humano, e ali haver seres humanos. E talvez seja para um desses que um animal siga e vai então lá cumprir o seu trajeto humano. Mas a passagem do animal para o humano nunca se dá em um planeta. Se dá sempre nos planos internos do planeta. Então, se um elefante está aqui cumprindo a sua tarefa de se individualizar, ele vai se tornar humano desencarnado, não encarnado como elefante. E depois é que ele vai para o seu lugar, aonde vai se desenvolver como ser humano. Isso tudo são coisas que nós teríamos que não sei se buscar, porque nem todos nós temos essa tarefa de lidar com os reinos desta forma. Mas é sempre bom saber, sempre bom contatar estas coisas para que algo em nós desperte e nós cheguemos a ter mais consciência do que estamos fazendo diante desses reinos. Porque o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal estão convivendo conosco aqui nesse planeta para serem ajudados por nós. E, em retribuição, eles podem colaborar conosco. A pessoa diz que sempre cuida de contatar a sua alma e a sua mônada antes de dormir. E que ela às vezes dorme profundamente, às vezes não dorme profundamente, mas que ela não está obtendo tantos resultados. Vá com calma, não tenha pressa. As pessoas, quando começam a buscar consciência na vida de sono,
Não devem ter pressa, porque qualquer tipo de ansiedade ou qualquer tipo de curiosidade anula todo o seu processo positivo. Então, se você quer, por exemplo, ficar consciente no sono por curiosidade para ver o que acontece, acho que você não vai obter nada. Ou se você puder, ou se você puder estar completamente neutra e apenas se entregar ao sono e dizer, bom, agora eu vou viver em outros níveis, mas não faça planos. Não parta para o sono fazendo planos. Parta para o sono tranquila, bem tranquila, e poderá ter muitas surpresas. E esta pessoa que está querendo saber o que acontece conosco quando saímos do corpo e desencarnamos, pode buscar o livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa. Lá estão todos os estágios, não é? com os quais nós podemos passar. E ela cita o livro tibetano dos mortos, onde há muitas instruções. Mas na Morte Sem Medo e Sem Culpa existe uma síntese desse assunto muito simples e que pode lhe dar muitas ideias ou muitos estímulos. E aqui a última questão é que o mundo, diz a pessoa, parece-me completamente estranho e louco. E realmente não sei como fazer mais para viver nele. Você precisa viver no mundo sem estar no mundo. Essa é a chave. Nós aqui vivemos sem estar aqui. Nós aqui vivemos em função de uma evolução da vida. E este mundo é uma passagem. Se você está querendo resolver o seu problema no mundo, não sei se você vai conseguir. Trata-se de estar no mundo sem ser do mundo, porque aí o mundo não vai conseguir te segurar, vai conseguir te iludir muito menos, porque você sabe que não é daqui. Você está vivendo aqui. Você poderá estar servindo este mundo. Você poderá estar desenvolvendo uma espécie de serviço aqui. Mas você não é daqui. Procure pensar sobre isto e pense um pouco sobre isto e adormeça. Entre no sono. E no dia seguinte, quem sabe se você visitou outro mundo, entrando no seu nível mais profundo. E aí você vai perceber que se pode estar no mundo sem ser do mundo. Bem, eu continuo no trabalho de retiro, mas em certas circunstâncias sou chamado para responder a certas necessidades. Então vocês continuem mandando as suas perguntas, que eventualmente marcaremos uma nova data para este encontro. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho.